Shabbat Shalom. O tema da mensagem desta Parashá é os indícios de Tsarat. Os indícios de Tsarat. Vamos lá. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, eu quero te dar graças por esse Shabbat, de descanso que o Senhor nos deu. Te dar graças porque ele também é duplamente especial, o início de mês, renovação das nossas forças diante de Ti. Peço ao Senhor que fale conosco neste Shabbat, nesse princípio de mês. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Corrija os nossos caminhos naquilo que se faz necessário, para que não venhamos a errar uns contra os outros, nem contra Ti. Preserva as nossas famílias, nós somos Teus. Deixa Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, os indícios de Tsarat. Parashá dessa semana, Tazria, conceber e Metzorah, afligida por com Tsarat, nos ensina sobre os procedimentos de purificação de uma mulher que deu à luz filhos, as instruções para identificar Tsarat sobre uma pessoa, roupas e casas, purificação de quem ou do que foi curado de Tsarat, e as instruções para quem possui algum tipo de fluxo. Como já estudamos, a lepra não é Tsarat, ainda que na maior, ou quase todas, traduções que nós temos para o português traduzem assim. Tsarat não tem uma tradução correta porque não é lepra. Assim como hanseníase não passa para casas ou para roupas. Tsarat se manifestava não por conta do organismo da pessoa, da roupa ou da casa, mas por causa do comportamento. O comportamento do ser humano. Era uma doença que exteriorizava a condição espiritual do homem. O mal de Tsarat apresentava corrosões aonde se instalava. Percas de tecido, aprofundamento da pele ou parede das casas. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras que mostram os sintomas, os indicadores, os prenúncios ou os indícios que traziam este mal. E podemos concluir que Tsarat era causada principalmente, como também já estudamos algumas vezes, pela maledicência, pela insubmissão, rebeldia ou rebelião. E nós vamos ler os textos. O ato de falar e agir contra aquele que Hashem levantou ou contra o que ele estabeleceu. Então vamos a um primeiro indício de Tsarat. Lashon Hara, ou língua má. Em Bamidbar, Números capítulo 12, versículo 1 e 2, Miriam e Aaron começaram a criticar Moshe, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moshe? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O mesmo argumento de Cora. E o Senhor ouviu isso. Versículo 9, você pode ler o texto todo em casa. Versículo 9, mesmo capítulo, de Bamidbar 12. Então a ira de Hashem acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com Tsarat. Sua aparência era como a da neve. E Aaron voltou-se para ela e viu que ela estava com Tsarat. Hashem instruiu o povo de Israel sobre como seria o tratamento para quem estivesse com Tsarat. Isolamento. Miriam, mesmo que curada naquele instante pelo clamor de Moshe e a misericórdia de Hashem, teve que ficar isolada por 7 dias. Isto porque ela foi curada miraculosamente naquele instante. Em uma situação normal, o processo de cura para uma pessoa afligida por Tsarat, que se arrependeu, isso é importante, duraria no mínimo 21 dias. Como lemos, 14 dias de exame
7 dias de purificação e um dia a mais, o 8º dia ali no caso, depois dos 7 dias de purificação, um dia a mais para a conclusão e volta às atividades junto ao povo de Israel. Então são 3 vezes 7 e um dia a mais. Talvez, se existe a prática de maledicência, críticas, Miriam se juntou com o seu irmão para criticar Moshe. Se existe essa prática de maledicência, de Lashon Hará em sua vida, em sua família, em sua casa, em suas roupas, faça como está na Torá. Eu quero lançar um desafio a todos os irmãos aqui, inclusive para mim mesmo. Fique 7 dias sem muita conversa. Se passar pelo teste, faça mais 7 dias sem nenhuma trama. Foi aprovado, ainda faltam 7 dias sem panelinha. E aí no 8º, após essas 3 semanas, Hashem terá uma bênção especial para você e para sua família. Ele nos garante isso. Está lançado o desafio. Se na sua casa existe essa prática, eu lanço esse desafio. 21 dias sem falar mal de ninguém. Tem pessoa que na falta de entendimento fazia jejum de bala, jejum de chocolate. Eu estou convocando os irmãos a ficar 21 dias sem falar mal das pessoas. Como está na Torá, na Parashá desta semana. Parece exagero, mas você e sua família conseguem ficar 7 dias sem maldizer alguém? Infelizmente, muitas famílias têm como costume a Lashon Hará em suas casas, tornando-se comum passar isso para as gerações seguintes, inclusive. Passa para os filhos essa prática. Na verdade, se torna incomum e constrangedor alguém dizer que não irá comentar de alguns assuntos ou de algumas pessoas que não estão presentes. Quantos já passaram por isso? É melhor a gente não falar mais sobre isso. E você ser taxado como que está errado. Deixe a sua língua em isolamento social, para que você pare de espalhar doença e morte no meio do povo. Isole-se para que as suas feridas não se espalhem pela sua pele, pelas suas roupas e pela sua casa. O mal de Tsarat era diagnosticado quando se espalhava pelo indivíduo. Vamos ler Vaikra 13, versículo 3. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de Tsarat. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Versículo 5. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção, então ele lavará as roupas e estará puro. O mesmo se aplicava. Versículos 51 e 52. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é Tsarat maligna, como está nas traduções da Almeida Revista Atualizada, ou na OJB. É Tsarat maligna. O objeto está impuro, ele queimará a roupa ou a peça, tecido, entrelaçado, ou qualquer objeto de couro que tiver mancha, pois é Tsarat maligna, o objeto será queimado. Miriam foi isolada para que o mal que estava no poder das suas palavras não se espalhasse em Israel. Nós não vemos a Tsarat passando de pessoa para pessoa, mas o mal sim. E a partir dali, a doença espalhava também. A Tsarat em si não era o contágio estava na pessoa, no falar dela. E se as outras pessoas tomarem essa mesma prática, elas também adoeciam com aquele mal. Vamos ao segundo sinal, segundo indício, murmuração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Haftará também nessa semana nos narra a história de Naamã.
comandante do exército do rei de Aram, ou da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória a Aram. Mas esse grande guerreiro sofria de Tzaraat. Um grande guerreiro. Quantos grandes guerreiros sofrem desse mal? Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Elisha. Elisha enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Iarden. Sua pele será restaurada e você será purificado, ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu fazendo o quê? Falando. Está aí a causa da lepra dele, da Tzaraat dele. Ficou indignado e saiu dizendo, ou como está em algumas traduções, dizia consigo mesmo. Não saiu falando sozinho. De novo, a gente volta para as mesmas lições. Falar sozinho. Quantos anos que nós aprendemos sobre isso? Saiu falando sozinho. O que ele falava sozinho? Eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome de Hashem, seu Elohim. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da Tzaraat. Não são os rios, começou a reclamar, irmãos, para ele mesmo. Não são os rios Amaná e Parpar em Damzek melhores do que todas as águas de Israel, fazendo comparação, cuidado. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe pediu uma coisa fácil, irmãos, para que se lave e seja purificado. Então ele desceu a Iarden, mergulhou 7 vezes, e conforme a ordem do homem de Elohim, ele foi purificado. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. Murmuração, irmãos. Causa de Tzaraat também. Naamã era um murmurador e tinha dificuldade de se submeter. Mesmo as coisas mais simples, como os servos dele disseram: Senhor, uma coisa fácil você não quer fazer. Quanto mais uma coisa difícil. Em seguida, lemos que o servo de Elisha se indignou com aquela injustiça feita sob a instrução de Hashem, com aquele arameu incircunciso, e, portanto, claro que era mais do que justo ele tomar algo como pagamento. Claro que é justo. É mais do que justo ele tomar algo como pagamento pela cura. E qual foi o resultado? Tzaraat. Nós vamos para o terceiro indício. A ambição egoísta. Começou a falar com ele mesmo, falou sozinho também. Mesma coisa que Naamã fez, o servo de Elisha fez. Começou a falar sozinho. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Gehazi, servo de Elisha, o homem de Elohim, pensou, ou nas outras traduções, disse consigo mesmo, começou a pensar, é a mesma palavra. Meu Senhor foi bom demais para Naamã. Falando a maquinação, começou a maquinar as coisas. Tem gente que passa a noite em claro maquinando as coisas, o que vai fazer amanhã. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome de Hashem, que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Estou vendo a minha parte, só a minha parte. Ambição gera Lashon Hará. Mesmo que você não faça Lashon Hará com os outros, faça consigo mesmo, dá na mesma. Então Gehazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem, não sabia de nada. Tá tudo bem? Bom dia. Como é que você está? Gehazi, tá tudo bem. Mas o Senhor enviou-me, começou a mentir. Enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Gehazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas. Haftará dessa semana, irmãos. Com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Gehazi levando as sacolas. Quando Gehazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Elisha.
E este lhe perguntou, mesma pergunta sempre, não é que o Eterno faz, onde você esteve? Onde você está, Adão? Onde você está? Estou me escondendo, o que você fez? Quem pegou a capa? O Eterno já sabia, irmãos. Mas ele pergunta para nós, para ver se nós vamos nos arrepender. Onde você estava, Gehazi? Onde você estava, Adão? Gehazi respondeu. Perguntou até para Satã isso, não é? De onde tu vens? Nossa. De onde tu vens? Só que a Satã fala a verdade, não é? Olha aqui. Teu servo não foi em lugar nenhum. Mentira. Mas Elisha lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Atenção às palavras de Elisha. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas. Aquele homem queria ficar rico. Aquele homem queria um terreno para ele. Ele queria vinhas, ele queria olivais, ele queria servos e servas. Ambição. Ambição. Por isso a Tsarat de Naaman, continuando o texto, atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Gehazi saiu da presença de Elisha e já estava com Tsarat, parecido com neve. Nós tendemos, irmãos, todos nós, a ver os nossos desejos em primeiro lugar, em diferentes situações e áreas das nossas vidas, colocando os nossos egoísmos acima dos outros. E isto pode gerar em nós o mal que causa Tsarat, insubmissão. Lashon hará por meio da mente, da boca, não importa. Do que adianta as nossas ambições que não trazem a mishpat de Hashem? Do que adianta as nossas obstinações se elas estão longe, tão longe das escolhas que o Eterno tem para nós? Tudo isso é extremamente contagioso, ambições, ganâncias, insatisfações. Aquele servo estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito com a decisão que Elisha tomou pela direção de Hashem. Não acredito que ele fez isso, eu vou tomar alguma coisa daquele homem. Insatisfação. Críticas. Por que Moshe se casou com uma cuxita? Por que eu tenho que mergulhar naquele rio? Por que aquele homem não pagou nada pela cura? Tudo na Haftarah dessa semana, na Parashá. A verdade é que quem não consegue se submeter sem espalhar caos, maldade, por meio da fala, não está preparado para viver em comunidade. Por isso que o Eterno isolava a pessoa por 7 dias, ou até que ela se curasse, se arrependesse. Vamos ao quarto indício, orgulho. 2 Crônicas 26, versículo 16, está escrito assim, entretanto, depois que Uziarro se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Um homem justo, irmãos. Eu estou falando de um homem justo. Ele foi infiel a Hashem, ao seu Elohim, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. O sumo sacerdote Azariah e outros 80 corajosos sacerdotes, que o Senhor nos dê coragem para repreender quem precisa ser repreendido. Quem gosta dessa tarefa? Ele era um rei. Repreender um rei. Quem gosta dessa tarefa? Eu não gosto disso. Estou confessando algo diante dos irmãos. Eu não gosto de chegar a alguém para repreender. Prefiro deixar com outras pessoas. Dá para você fazer isso para mim? Vai lá a pessoa e fala que ela está fazendo um negócio errado. Eu prefiro não fazer, irmãos. Mas se eu não fizer, se aqueles sacerdotes não fizessem, era capaz que eles ficassem leprosos junto com o rei. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo você, Uziarro, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, consagrados para a queima de incenso. Saia do santuário, porque você foi infiel e não será honrado por Hashem. Uziarro, que estava com o incensário na mão, já estava fazendo. Pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se
contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo de Hashem, surgiu Tsarat na sua testa. E quando o sumo sacerdote Azariah e todos os outros sacerdotes viram a Tsarat, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, porque Hashem havia o ferido. O rei Uziel sofreu de Tsarat até o dia em que morreu. Irmãos, ele não foi curado. Irmãos, ele não foi curado. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de se arrepender. Ele não deu ouvidos, ainda que fosse para o seu bem. Irmãos, antes que uma pessoa desenvolver Tsarat, a pessoa já começa a se comportar como um contaminado. A Torá nos diz em Vaikra 13, versículo 45 e 46. Quem ficar com Tsarat, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado ou com a cabeça descoberta, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro, enquanto tiver a praga ou a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Pessoas que mal desenvolveram essa doença ainda já se tornam lamentadores. Lamentadores como alguém que está em luto, que rasgou as suas vestes. Pessoas que não param de reclamar. Comportamento de alguém que está contaminado com isso. A nossa contaminação pode vir por meio de momentos de grande aflição, sim. Momentos de provação nós somos provados se nós vamos falar mal. É verdade, todos nós. No entanto, pessoas que têm essa prática são lamentadores naturais. Cheios de ideias e de senso de que isto está injusto, irei me levantar pela causa dos mais fracos. Uziel, um homem justo, que agradou Hashem, leia a história dele, ele agradou o Eterno. Mas o seu orgulho por fazer o bem causou a sua queda. Pessoas com Tsarat estão em luto o tempo todo, mesmo sem ter perdido nada, sem ter perdido ninguém. E todos nós podemos ficar assim, lamentando algo que não perdemos, chorando e espalhando tristeza por aquilo que estamos 100% corretos. Assim como o Uziel, que se indignou e foi até o fim, irmãos. Ele foi até o fim para ver no que ia dar. E não se purificou até a sua morte. Quanto antes alguém aflito com este mal se apresentar em arrependimento ao Mashiach, mais rápido e eficaz será a sua cura. Atenção, porque os procedimentos de purificação, prestem atenção nisso, realizados pelos sacerdotes, não curavam a pessoa. Prestem atenção. Os procedimentos de purificação realizados pelos sacerdotes, não eram eles que traziam a cura. O isolamento daquela língua má, aquele orgulho, daquela desobediência, é que curavam. Vaikra 14, versículo 2 e 3, esta é a regulamentação acerca da purificação de alguém aflito por Tsarat. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada de Tsarat, a pessoa já voltava curada, ela era examinada. O que curava era o arrependimento da pessoa. Assim como Yeshua, como foi lido, e o Mashiach falou, vai, se apresenta agora ao sacerdote que você está curado. Não adianta, irmãos, apenas se isolar. Então eu vou me afastar de todo mundo. Não quero mais ver ninguém. Se eu vou me afastar da sociedade e me transformar num selvagem. Não adianta. Não adianta mudar de casa se o mal vai estar dentro de nós. A cura acontecia naquele processo. Você pode não saber, mas existe muito poder dentro de nós. Nós temos o poder de abandonar essa praga. Praga que vem sozinho, nasce sozinho na nossa mente. Igual mato. Nasce sozinho, tem que ficar tirando, irmãos. Todo dia. Nasce sozinho, profundo. Raiz profunda. Coisa boa tem que cuidar, coisa ruim nasce sozinha na terra.
E tem que ficar tirando, igual mato. Um monte de trevinho nas nossas vidas. Que tem que remover todo dia. Para não tomar o terreno todo. Nós temos o poder de abandonar essa praga. Decidir por não falar mal, se aceitar o desafio. 21 dias sem falar mal de alguém. E assim seremos recebidos pelo Eterno e seu povo. Não deixe a Tsarat tomar o seu corpo todo para depois se apresentar para o Eterno. Não deixe a Tsarat tomar toda a sua casa para depois se apresentar em arrependimento, para ser purificado. Você não precisa ter uma casa demolida. Porque era isso que era feito com uma casa tomada. Ela tinha que ser demolida. Você não precisa chegar ao fundo do poço, fazer igual os Yahweh, enfrentar todo mundo e ver se vai acontecer mesmo alguma coisa ruim comigo. Eu vou ver, eu vou fazer, e não vai acontecer. Só porque não aconteceu até agora, irmãos. Não quer dizer que não vai acontecer. A vontade de Hashem não é te fazer um solitário. O Eterno não tem ninguém para andar sozinho. Nem para Adão, que não tinha tzaraat. Ele deixou ele sozinho. O desejo do Eterno é nos tornar tahor, puros, limpos, kasher, adequados, para voltar a viver em unidade. Viver em unidade. É o desejo dele. Nós fecharmos assim que a pessoa estivesse curada do mal de Tsarat, ela se apresentava ao correio, conforme está na Paroshá. E é interessante que o ritual de purificação dessa pessoa se assemelhava em alguns pontos ao ritual de ordenação do sacerdote. É interessante isso, não é? Ambos eram ungidos com óleo na cabeça. O sacerdote tinha o óleo próprio para ele, o óleo da unção. E aquele que estava passando pelo processo de purificação era ungido com azeite também em sua cabeça. Você pode ler depois na sua casa, em Shemot 29, versículo 7, no caso do sacerdote, e no caso daquele que estava sendo purificado, Vaikra, capítulo 14, versículo 18. Outro ponto, os Kohanim recebiam sangue do cordeiro da ordenação em suas orelhas, em suas mãos e em seu pé direito, nos dedos, o polegar. Os que estavam sendo purificados também recebiam o sangue do cordeiro ofertado pela culpa em sua orelha direita, em sua mão direita e em seu pé direito. Você pode ler isso em Shemot 29, versículo 20, e em Vaikra, capítulo 14, versículo 14. A conclusão da purificação de alguém que estava afligido por este mal, essa praga, se dava ao 8º dia. E a conclusão da ordenação dos Kohanim também se dava ao 8º dia. Alguém aflito por Tsarat, depois dos 14 dias que ele era examinado, ele ficava 7 dias em isolamento. Existia ali um processo, e ao 8º dia ele recebia a sua purificação. A mesma coisa os Kohanim, que ficaram 7 dias à entrada da tenda, e ao 8º dia foram ordenados. Você pode ler isso também em Vaikra, capítulo 14, até capítulo 14, versículo 8 ao 10, e também Vaikra, capítulo 8, versículo 33 ao capítulo 9, versículo 2. E é assim, irmãos, que nós somos recebidos na casa do nosso Pai, bendito seja Ele. Quando nos arrependemos e voltamos para as nossas posições, nós somos para Hashem um reino de sacerdotes. Uma pessoa que sofreu desse mal, que passou por este estado, ela era recebida como um sacerdote de volta, irmãos. O Eterno é misericordioso, Ele não tem ninguém, para ninguém andar sozinho nessa terra. Ninguém. Mas alguém que traz mal, era necessário que essa pessoa tivesse um processo de arrependimento. E sabe o que é interessante? A pessoa era tentada a falar mal de novo, porque era 7 dias, depois tinha que voltar. Mais 7 dias, depois tinha que voltar. 7 dias em isolamento, e só no 22º dia, a pessoa era purificada. Esse processo colocava ela na prova,
Nesse meio tempo ela ia falar mal de alguém, se ela ia se rebelar, se ela ia ficar maquinando. O desejo do nosso Pai é nos curar. Mas há doenças que nós precisamos decidir receber a cura. Faça esse teste. Fique uma semana sem falar mal de ninguém. E veja os resultados da Hashem na sua vida. Davi era perseguido pelo seu rei, pelo seu líder. Mas nós não vemos Davi com Tzaraat. Ele é um exemplo para nós. Ele sabia preservar a sua posição, a posição daqueles que Hashem levantou. E durante toda a sua vida, veremos também um outro e um último indício, que eu quero ler para os irmãos, para nós finalizarmos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 27 ao 29. Tornando, pois, Avner a Hebron, e Joabe tomou a parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo. E ali o feriu no abdômen. E ele morreu, agindo assim Joabe, em vingança do sangue de seu irmão Assael. Sabendo, pois, Davi disse, inocente somos eu, e o meu reino, para com Hashem para sempre, do sangue de Avner, filho de Nera. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, quem tenha tzaraat, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Esse homem quis vingança, se vingou com as próprias mãos. Se vingou com as próprias mãos. E recebeu a maldição sobre a família dele. A tzaraat corrói, aprofunda a superfície, não deixe que partes do seu ser sejam corroídos pelo mal. Decida se livrar disso, e Hashem te receberá por meio do sumo sacerdote ungido, Mashiach, Yeshua. E ele está nos esperando. Que possamos fazer como aquele filho, voltar daquele isolamento, mas quando voltar arrependido, como aquele filho pródigo disse, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O Eterno está nos esperando para nos voltarmos para ele, enquanto há tempo. Deixando Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabbat, 2/5, teremos 2 parashot, Acharei Mot, depois da morte. Esta parashá nos ensina sobre o serviço especial de Yom Kippur, um serviço que inclui a confissão dos pecados do povo de Israel e da seleção por sorteio entre 2 cabras, uma das quais seria oferta pelo pecado de acordo com todo o povo, e a outra que seria empurrada de um penhasco no deserto, como portadora dos pecados do povo. E a parashá número 30, que do Shin, povo santo, nesta parashá Hashem instrui o povo de Israel a ser santo, imitando a sua suprema santidade através do Mashiach Yeshua, e assim segue, convoca todos a fazerem essa leitura, e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente. Em nome de Yeshua, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, me coloco diante de Ti, purifica as nossas vidas, nos ajude a eliminar do nosso meio a língua má, o excesso de orgulho, a sede por vingança, a eliminar do nosso meio a ambição egoísta, para não sermos contaminados. Purifica-nos, Senhor, como podemos andar em unidade. Nos ajude a não ficarmos maquinando, falando a nós mesmos, coisas que o nosso coração deseja ouvir, mas a buscar a Tua presença e esperar. Buscar a Tua presença e esperar a Tua decisão. O Senhor tem nos instruído, possamos jamais nos esquecer, porque nós não passaremos incólumes diante do nosso adversário. É o que eu lhe peço, Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim seja.